Nessa imagem está sendo mostrado aí um corpo celular de um neurônio, né, dito também, como eu havia falado anteriormente, como soma, tá? Onde nós temos um núcleo de processamento dessa informação. Tá? Então, encontra-se ali o DNA desse neurônio, assim como um RNA mensageiro, tá? Que vai passar por um processo aí de tradução, formando uma proteína. Existe um retículo endoplasmático chamado de rugoso, que é capaz aí de fazer a síntese proteica. Um sistema complexo dito de aparelho de Golgi, capaz aí e com função de formação de vesículas, tá, para distribuição dessas proteínas. A mitocôndria, que está totalmente envolvido com a respiração celular e produção de energia, né? Síntese aí de adenosina trifosfato, ou seja, ATP. E existe um citoesqueleto, tá, formado por microtúbulos, microfilamentos, tá, e neurofilamento. Então, todas essas estruturas aí compõem, tá, o corpo celular do neurônio. Então, já sabemos que esse neurônio ele pode se comunicar aí com uma célula, com um músculo, por exemplo, ou entre neurônios. Tá? Então, a comunicação entre neurônios a gente vai chamar de sinapse química. Então, o que é uma sinapse química? Uma comunicação, né? Transmissão aí de impulsos elétricos e informação de um neurônio para o outro. Tá? Então, é uma transmissão chamada de eletroquímica. Então, existe um impulso elétrico, tá, com liberação de algumas proteínas, algumas estruturas importantes, que veremos mais à frente. Então, quem vai fazer a síntese desses neurotransmissores aí é o corpo do neurônio. Tá? Quem vai captar a informação vinda aí de um outro neurônio são os dendritos. Tá? E quem libera essas substâncias chamadas de neurotransmissores, né, a parte responsável do neurônio pela liberação dos neurotransmissores, é o axônio. Então, basicamente, aí a função do neurônio, né, na transmissão aí dessa informação para outro neurônio é de excitar ou inibir outros neurônios, ou seja, gerar um potencial de ação, principalmente, tá, ou um potencial de repouso. Então, aqui temos uma imagem demonstrando, né, uma sinapse química. Então, vamos chamar esse axônio de axônio 1, de neurônio 1. Tá? Então, corpo celular, dendritos, axônio. Tá? Então, os dendritos aqui de um neurônio se comunicando, realizando uma sinapse química, tá, com o neurônio número 2. Tá? Se nós ampliarmos esta imagem aqui, a gente vai ter do neurônio 1, que é quem está transmitindo a informação para o neurônio 2, nós temos uma membrana chamada de pré-sináptica. Então, essa membrana pré-sináptica, né, o próprio nome diz, pré é o que vem antes, tá? Ela vai, né, ser responsável por transmitir a informação, se ligar aqui ao neurônio 2, né, realizando uma sinapse. E este neurônio 2 vai receber a informação, tá? E ele vai ter uma membrana chamada de membrana pós-sináptica. Então, para eu ter uma sinapse, eu preciso ter
uma membrana pré-sináptica, que vai ser do neurônio número 1, e uma membrana chamada de membrana pós-sináptica, e entre elas vai existir um espaço, que nós chamaremos de fenda sináptica. Então, uma sinapse química ou eletroquímica, né, ela é dita aí como uma transmissão de impulsos eletroquímicos. Ela é responsável pela transmissão unidirecional dos impulsos nervosos. Então, esse impulso nervoso, né, ele é transmitido de uma maneira unidirecional. A partir de um sinal elétrico vai ocorrer a liberação de substâncias químicas. Ou seja, substâncias químicas aqui nós trataremos como neurotransmissores. Se esse neurônio vai inibir a ação de outro, ele vai ser um neurônio inibitório, ou vai gerar uma sinapse inibitória. Se esse neurônio for excitar outro neurônio, ele vai gerar um processo chamado de sinapse excitatória. Então, falando aí sobre algumas células ditas de células gliais ou células da glia, nós vamos começar aí pelos astrócitos. Então, a primeira coisa, a morfologia do astrócito. Tá? Ele é uma célula estrelada, então ele tem um formato de estrela. Tá? Então, vocês conseguem perceber aqui nas imagens. Ele tem uma importante função de ligar o neurônio, então a estrutura, a unidade funcional neurônio, a quem? As células sanguíneas e a uma das camadas que a gente tem ali das meninges, que seria a pia mater. Tem uma função aí extremamente importante na barreira hematoencefálica, tá? Então eles fazem parte dessa barreira hematoencefálica. Controla a composição iônica e molecular do ambiente, tá? Esse ambiente é extracelular, então fora das células, tá? Dos neurônios, e estão aí relacionados à passagem de algumas substâncias. Os dois tipos de astrócitos que nós temos são os astrócitos chamados de protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos. Tá? Então, resumindo aí, eles são abundantes, né? Se vocês olharem nas imagens novamente, eles, né, além desse formato estrelar, eles têm inúmeros prolongamentos, formam alguns pés vasculares aí, que vão se apoiar sobre os capilares vasculares, então totalmente ligados aí com a barreira hematoencefálica. Eles funcionam como elementos aí de sustentação, né, como os tecidos conjuntivos, por exemplo, isolando alguns neurônios. Controlam esse meio extracelular, né, com relação aí à concentração, por exemplo, de um íon extremamente importante, que é o potássio. Vai sempre manter, né, o potássio em baixa concentração em relação aí ao citoplasma do próprio neurônio. Tem aí um certo armazenamento também de glicogênio, tá? Que vai, né, ser utilizado para o metabolismo energético dos neurônios, tá? Por exemplo, utilizando algumas fontes de energia, uma delas aí, né, a glicose. E quando os neurônios eles são lesionados, uma última função importante aí dos astrócitos, os astrócitos eles vão se multiplicar, né? Então eles vão fazer um processamento aí, uma internalização desses restos degenerados, ocupando o sítio, vão cicatrizar esse neurônio. Aqui tem um exemplo de um astrócito chamado de protoplasmático. Ele tem uma característica aí de ter prolongamentos curtos, tá? E ele vai ser encontrado aonde? Na substância cinzenta do sistema nervoso.
Então, um exemplo aqui de astrócito protoplasmático. Já um astrócito fibroso, né, eles diferem muito na sua morfologia. Ele já tem prolongamentos numerosos e mais longos. Tá? E eles são encontrados, né, na substância branca. Então, astrócitos protoplasmáticos, voltando, prolongamentos curtos e várias ramificações encontrados na substância cinzenta, e os astrócitos fibrosos já têm prolongamentos mais longos e numerosos e encontrados na substância branca do sistema nervoso. Então, a primeira célula aí glial são os astrócitos. Vamos para a segunda, que são chamadas aí de oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles são menores aí que os astrócitos, possuindo poucos prolongamentos. Uma célula um pouquinho mais circular. Existem oligodendrócitos chamados de satélites, né, que estão situados juntos, por exemplo, ao pericárdio e alguns dendritos. E existem os oligodendrócitos chamados fasciculares. Os oligodendrócitos fasciculares, eles estarão juntos a fibras nervosas, sendo responsáveis pela formação da bainha de mielina de axônios centrais. Ou seja, contribuindo para a formação da substância branca do sistema nervoso. Tá? Então, uma das principais funções dos oligodendrócitos é a produção da bainha de mielina. Estão localizados principalmente no sistema nervoso central. E uma característica importante dessas células é que elas possuem vários axônios. Então, apesar de terem poucos prolongamentos, possuem vários axônios. Os neurônios que estão associados aí com esse tipo de célula, tá, com os oligodendrócitos, eles são chamados de neurônios mielinizados. Enquanto outros neurônios que não estarão em contato com os oligodendrócitos, eles são chamados de neurônios amielinizados, ou seja, que não possuem mielina. Outra célula importante, tá, que estão relacionadas aí, tá, com os oligodendrócitos são as células de Schwann, que já estão mais voltadas para o sistema nervoso periférico e têm uma característica de possuir apenas um axônio, diferente dos oligodendrócitos que possuem vários axônios. Então, um exemplo de oligodendrócito, se ligando aqui, ó, ao axônio de um neurônio multipolar, para que vocês vejam a configuração desse oligodendrócito, né, com poucas ramificações, já perdem aquela configuração de célula estrelada como tem os astrócitos. Terceira célula glial, extremamente importante aí, tá? E muito relacionadas com a defesa do sistema nervoso, é a microglia. Então, são células pequenas, porém alongadas, tá? E os prolongamentos delas são curtos e bastante irregulares. Elas não tomam uma forma muito simétrica. Elas formam, né, fazem parte de um sistema chamado sistema mononuclear fagocitário do sistema nervoso central. Então, o que é isso? Então, elas vão funcionar como elementos fagocitários. Por quê? Pois são de origem mesodérmica, tá? Ou seja, mais especificamente, monócitos. Então, qualquer caso de injúria, inflamação do sistema nervoso, elas vão aumentar. Então, serão produzidas, né, uma maior quantidade de microglia. Justamente aí pelo recrutamento de monócitos originários da corrente sanguínea. Tá? Então, quando elas são ativadas,
elas têm uma característica de retrair o prolongamento, assumindo que formas de macrófagos, que irão fagocitar aquela reação, né, ou melhor, agressão aí, voltada para o sistema nervoso. Então aqui nós temos, né, configurações de microglias, uma vista microscópica, para que vocês analisem aí toda a morfologia delas. E temos as células ependimárias, tá, que são aí remanescentes do epitélio embrionário, né? Então, novamente, aí na aula de neurulação, vocês viram, né, onde elas são produzidas, né? Então, elas são estruturas aí que vêm desse epitélio embrionário e revestem aí as paredes dos ventrículos cerebrais. Então, na região dos ventrículos, onde é produzido aí, né, e feita a movimentação do líquido céfalo-raquidiano, nós temos essas estruturas revestidas por células ependimárias. Qual a característica dessa célula ependimária? É uma célula epitelial colunar. Tá? Então, elas assumem formas aí de colunas, tá? Possuem alguns cílios, e a principal localização dessas células, né, e função é que elas revestem os ventrículos e o canal central da medula, né, que são regiões, como eu já havia dito, tá, ciliadas. Então, nos ventrículos cerebrais, um tipo diferenciado de células ependimárias recobre aí tufos de tecido conjuntivo, que são ricos em capilares sanguíneos, né, e se projetam em que região aí né, em que porção aí? Na pia mater, né, formando aí alguns plexos, chamados de plexos corioideus, que são responsáveis pela formação aí do líquido cérebro-espinhal ou líquor. Então, um exemplo aí de células ependimárias, tá? Então, é um tecido aí em formato de colunas, ciliado, tá? Que vai revestir um canal central, tendo essa função principal aí, né, da produção do líquido céfalo-raquidiano ou líquor.